Continuar nesse tema com Carlos Maza. Maza, na sua opinião, essa fala do presidente Lula de alguma forma atrapalha todo o processo diplomático brasileiro? Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia sido escalado para ficar à frente dessas negociações. Na sua avaliação, essas falas, essas análises deveriam ficar restritas ao vice-presidente Geraldo Alckmin, exatamente para evitar aí qualquer tipo de tensão e de crise, ou é impossível que a principal autoridade do país fique calada diante do que está acontecendo? É uma questão muito difícil, né? O ideal seria isso, né, Ítalo? Que o Brasil se posicionasse da forma como ele sempre se posicionou. Historicamente, ali, você pegar antes do governo do Jair Bolsonaro, né? Não houve governo brasileiro que não tentasse ali de forma máxima possível lidar com essas questões de diplomacia, de economia internacional, né? De comércio exterior, né, com os setores qualificados para isso, técnicos, né, principalmente através da diplomacia aí, ou desses especialistas em comércio exterior, né. Agora, a politização que ocorre aí há muito tempo, né, há alguns anos já, muito fortemente, fica quase impossível essas coisas não entrarem dentro desse campo aí, né, principalmente quando envolve personagens como o Donald Trump, né, que tem esse viés aí de puxar para si, tratar pessoalmente, parece quase que é um tarifaço estabelecido pelo CPF, né, se diminui um pouco a questão da economia americana ali acontecendo e parece mais que é uma ação individual de punho de Donald Trump, até os próprios personagens falam dessa forma, então tem vários pontos para te comentar. Primeiro, cara, Eduardo Bolsonaro é sem condições, né, Ítalo? Parece que virou um menino de recado, uma posição, né, de subalterno. Eu fico me questionando o que é que quando ele vai para os Estados Unidos, agora ele só faz isso, né? Passa semanas indo para participar em reuniões aí no exterior. Fico pensando em que tipo de coisa ele oferece de volta para os americanos, qual é o tipo de discurso que ele oferece para que os americanos tenham algum interesse nesses embates tão pequenos, né? Da política brasileira para eles lá. Entre a questão da fala do Lula em si, é complicado, né? Porque no final das contas, que a gente está falando da nossa economia, de emprego, da vida dos brasileiros. O Porto do Pecém, que eu citei agora há pouco, é hoje a joia da coroa, né? Do crescimento econômico cearense. A gente já está enfrentando polêmicas e problemas lá com relação ao estabelecimento ali de pontos de violência com relação a facções criminosas, tem que lidar agora com essa coisa mais, uma tarifaça, uma coisa que não beneficia a indústria americana e vai prejudicar a nossa balança comercial como um todo. Então é uma questão que a gente está falando da vida das pessoas, né, de uma perspectiva de crescimento, aqui nesse caso específico do Porto do Pecém, para melhorar a vida dos cearenses, aí ter essa forma, é claro que, né, é uma questão complicada por si só, merecia um técnico, uma forma de tratar mais técnica, mais séria, mais serena, né? Claro que, por um lado, não é ideal que um presidente de uma potência como o Brasil abaixe a cabeça, fique silencioso diante de uma pressão tão forte que é feita pelo governo dos Estados Unidos, né? Não, ao mesmo tempo, não deve ser, não é delicado, não é adequado que um tema tão delicado quanto esse fique exposto, esse fla-flu político, né? Que você vê aí pelos personagens que são colocados, parece que o pessoal está festejando diante disso, né? O Eduardo Bolsonaro tem muito interesse que a relação entre Estados Unidos e Brasil esteja prejudicada. Ele está lá quase todo dia nos Estados Unidos se reunindo com órgãos do governo americano, tentando tensionar, esgarçar a relação do governo Lula com o governo Trump, para isso de alguma forma tentar beneficiar ali o Jair Bolsonaro, que a gente sabe que enfrenta um momento que parece que só uma intervenção externa pode salvar ele da prisão, né? Se encontra muito mal colocado dentro dos processos que ele tem na justiça, então tenta apelar para fora como uma forma ali de constranger o judiciário brasileiro, né? Mas não é bom, né? Que se haja dessa forma com o Lula também, repetindo, emprego brasileiro, desenvolvimento brasileiro também, principalmente diante de um presidente que é imprevisível, né? Por isso que parece que o Eduardo Bolsonaro marca lá o @Real Donald Trump, parece aquela personagem a Pops, né, do programa Chaves, que era muito conhecida, né? Fala tudo para sua mãe, Kiko, né? Fica marcando Donald Trump incessantemente ali para que o Donald Trump observe, talvez, porque parece que não está o presidente americano dando tanta atenção quanto os bolsonaristas achavam que ia ter para esse tema, então ficam tentando puxar para esgarniçar, para criar uma crise diplomática que ainda não aconteceu, né? Vamos lembrar, essa taxação não é exclusiva do Brasil, vários dos principais aliados americanos estão dentro disso, mas enfim, é um tema que não tem como lamentar, né? Seria ideal que isso fosse tratado não só pelo Alckmin, pelo corpo diplomático mesmo do Itamaraty, muito qualificado, que lida com isso há muito tempo, estaria mais preparado, mas é a questão, esses próprios personagens da direita querem trazer para esse debate. Primeiro, para beneficiar o Bolsonaro ali, no caso do Eduardo, né?
tentar trazer essa influência externa para ajudar o pai dele, que não está numa boa situação no Brasil aqui pelo visto, só vai conseguir escapar de uma prisão se tiver essa pressão internacional. E, por outro, tem essas pessoas que vivem disso, esse próprio Deltan Dallagnol, o deputado cassado, né? Alguém avisa ele, né? Ele posta ali, não, tem que avisar o Lula, né, que é segundo parceiro comercial, mas alguém tem que avisar o Deltan também, que quem fez essa taxação foi o Trump, não foi o Brasil, né? Então não valeria pela parte do Deltan uma reprimenda também ao Donald Trump, os paranaenses que estão aí, que perigo de perder emprego, de serem afetados, da indústria produzir menos por conta aí desse tarifaço, não valeria uma defesa do Deltan também a eles? Não, enfim, a gente vê muita hipocrisia, muita vontade de uso político dessa questão por todos os lados, então seria meio estranho cobrar que só o Lula, né, não se manifestasse politicamente diante disso, Ítalo.